Muito bem, vamos chegando, galera, boa noite. Hoje vamos para essa live aqui sensacional com a Raquel. Eu já vou chamar ela aqui para a gente bater um papo enquanto vocês vão entrando. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre coach, sobre hipnose, como é que essas ferramentas aí podem auxiliar vocês no dia a dia, na vida, no alcance de novos processos. Mas a gente vai ver que essas coisas, essas ferramentas, como o próprio nome diz aí, são ferramentas, né? Não existe milagre, tá bom? Então vou bater um papo com a Raquel, vou chamar ela daqui a pouquinho, quer dizer, já. Opa, Oi. Raque! E aí, tudo bem? Quanto tempo, tudo bem, né, você? Raque? Pois é, né? Beleza, como é que tá a conexão aí? Galera, vocês Por estão aqui tá ouvindo tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá bom. Bom, essa live acho que a gente vai deixar gravada também, né, Raquel? Pra galera poder Vamos. depois assistir aí. Então, o pessoal que não conseguiu É sempre pegar bom agora. estar ao vivo, porque às vezes o Instagram tem umas surpresinhas, mas a gente vai tentar salvar e deixar lá no IGTV depois, no YouTube, nos canais que a gente tem, para o pessoal assistir. Show de bola, é isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a hipnose, um pouco sobre o coach, né? Vamos desmistificar um pouco desses dois, explicar como é que essas ferramentas se complementam, aonde talvez elas se diferem, né? Quais são, para que momento a gente tem que usar cada uma delas, né? E como é que as duas, até usando de maneira, vamos dizer assim, correta, elas podem auxiliar vocês aí a alcançar algumas coisas que talvez vocês estejam com dificuldade, alguns processos, algumas mudanças que são necessárias muitas vezes fazer, né? A gente está em mudança constante o tempo todo, às vezes a gente passa muito tempo numa mesmice, numa rotina que a gente já nem quer mais estar ali, né? E às vezes a gente quer mudar, mas a gente não consegue ver um caminho. A gente vai falar tudo sobre tudo isso hoje aqui. Um ponto importante que eu acho que também é trazer um pouco de informação em que momento buscar cada uma, né? Exatamente. E quais são as premissas que também, né? As coisas que são imprescindíveis cada um fazer por si para poder encontrar esses caminhos, porque é isso que você falou. Às vezes a pessoa quer mudar, ela já está num momento de vida que ela percebeu, ela já entendeu que ela precisa fazer algo e muitas vezes não sabe o que fazer, né? Perfeito. E aí sai fazendo um monte de coisas. Então eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço que faz milhares de cursos, né? E aí faz e não encontra um caminho, se sente dando voltas, andando em círculos, né? Exatamente. Não sabe nem qual é o objetivo, quanto mais como é que vai saber que ferramenta que vai ser utilizada para ajudar nesse objetivo, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é começar a entender... A primeira coisa que a gente fala, eu e a Raquel a gente conversa bastante, então a primeira coisa que a gente precisa estabelecer de verdade é o que a gente quer, né? E nem sempre isso é uma tarefa simples. Aliás, eu acho que é a maior dificuldade, muitas vezes, da maioria das pessoas, né? Todo mundo sabe o que não quer. Perfeito. Todo mundo sabe o que não quer, o que incomoda, o que dói. Mas quando a gente pergunta, tá bom, eu já sei o que você não quer, eu já sei o que você não gosta e o que você não quer sentir mais, mas o que você quer no lugar? Aí, normalmente, o cérebro buga quando vem essa pergunta, né? É isso mesmo. Então, a gente precisa começar por essa questão inicial. Eu recebo muitos clientes, eu e a Raquel, a gente conversa sempre bastante, como eu falei, e eu indico muito o trabalho da Raquel para muitos dos meus clientes. É justamente por isso que a gente resolveu fazer essa live. Porque a gente começou a perceber que muitas vezes as pessoas vêm procurar tanto a hipnose, quanto o coach, ou como qualquer outra ferramenta, porque elas acreditam muitas vezes que essas ferramentas é que vão tirar ela ali dessa inércia de sequer entender, descobrir ali o que elas querem, né? Então, muita gente, às vezes, assim, chega para mim e quando elas vêm falar que elas querem trabalhar na questão do propósito de vida dela, porque elas estão felizes, insatisfeitas, geralmente esses casos eu já mando primeiro para a Raquel, porque a pessoa primeiro precisa ter ideia, assim, do que é bom para ela, no que ela é boa, no que ela precisa melhorar. E todas essas ferramentas eu fiz o curso de coach também, embora eu não atue como um coach. Então eu encaminho para a Raquel. Primeiro porque é uma profissional que eu já falei 1000 vezes, em milhões de vídeos, em milhões de lugares, que eu confio extremamente. Se tem um trabalho que eu confio e passo de olho fechado, é o da Raquel. E muitos dos meus clientes que foram falar com ela gostaram muito, né? Assim, já da conversa inicial que a Raquel faz. E aí eu vou fazer o seguinte, Raquel, quando essa galera chega para mim
que não sabe o que quer da vida. Depois eu vou contar o meu caso aqui, se der tempo, que foi o meu caso. E eu jogo a bola para você. O que acontece daí para frente? Bom, normalmente as pessoas já vêm falando para mim que passaram, né, por um processo com você, que te conheceram, que foi uma indicação. Alguns escutam a sua história porque você fez o curso e você fez o processo de coaching comigo, né? Então, quando você conta da sua mudança de carreira, de como isso mudou a sua vida, as pessoas usam isso muito como exemplo. E a ideia é sempre assim, entender primeiro qual é o ponto que dói, né? Então, quando as pessoas já chegam para mim, elas vêm como uma última alternativa, assim. Então, normalmente é aquela coisa, poxa, eu já tentei de tudo, eu já estudei muito, eu já fiz terapia, ou eu faço terapia, que eu acho muito bom, porque isso complementa também. Sim. Ah, eu fiz sessões de hipnose, me ajudou, mas, poxa, ainda não estou feliz, não estou satisfeito, né? Perfeito. E vem muito aquela coisa assim, a sensação que eu tenho é que eu estou perdendo tempo. Que eu estou fazendo um monte de coisas para tentar me achar e eu estou perdendo tempo. E aí a primeira coisa que eu normalmente pergunto é isso, né? Tá bom, mas o que você já fez? Quando você faz, o que você busca? De tentar entender o momento dessa pessoa. Então é como se eu tirasse uma foto da situação dela atual, né? Perfeito. E eu já começo nesse primeiro papo, começar a perguntar muito coisas pessoais. Então assim, história de vida, né? Então eu falo assim, me conta um pouco a sua história, né? Quando eu deixo a pergunta aberta, e é muito assim, característico que a pessoa começa a contar da história dela por aquilo que ela acha que mais influencia, mesmo de forma inconsciente, né? Sim. Então, é o viés, né? Às vezes, exatamente, às vezes a história, o que ela vem para mim é para uma questão profissional. E aí quando eu faço essa pergunta, me conta essa história, sabe o que é? Que quando eu era pequeno, meu pai sempre dizia tal coisa. E aí eu fico pensando, a pessoa não percebe que a resposta dela traz uma questão muito mais pessoal do que profissional, né? Então, eu sempre falo que cada um tem a sua história e eu deixo, a minha primeira pergunta é, me conta, né? Porque eu consigo capturar muito aonde realmente impacta, qual é realmente a questão que faz sentido para aquela pessoa, né? Mas, no geral, é assim, estou perdido ou perdida, já fiz um monte de coisa, não sei mais o que fazer. É a primeira situação. Perfeito. E você falando isso, na hipnose, isso se assemelha muito, mas normalmente como a gente usa muito a hipnose, pelo menos a hipnoterapia, para fazer um atendimento mais direcionado para a questão de saúde, para a questão, né, a gente trata muito as questões de depressão, às vezes a questão de crenças limitantes a gente traz também. Geralmente são essas as perguntas que eu faço também, porque ali, principalmente na avaliação, né? Ali eu já faço um mapeamento de tudo que a pessoa ela, assim, muitas vezes do que está por trás ali, do que ela efetivamente está falando, né? E esse mapeamento eu falo que é sempre muito importante, porque é ali que a gente começa realmente, como você falou, a identificar algumas questões pessoais. E aí aqui a gente precisa entender uma coisa. Se a gente não sabe exatamente o que a gente quer, não é só uma questão profissional. Porque a gente acaba muitas vezes sendo condicionado na forma como a gente recebe a educação, na forma como a gente é tratado, né, ainda nesse universo. É uma coisa que acho que está mudando bastante, mas ainda funciona assim. Nós somos ensinados que a gente precisa fazer a escola, precisa fazer uma faculdade, escolher uma profissão ali com 18, 19 anos e é isso o resto da vida. É o script pronto, com um passo a passo, e assim, você ainda tem que usar as referências de fora. Então, olha, aquele menino lá, que é filho do vizinho, ele é bem sucedido, né? Exatamente. Porque uma carreira de sucesso é uma carreira onde você cresce o tempo todo na mesma empresa e vai subindo, né? Então, são padrões que foram criados ao longo do tempo e que, de certa forma, assim, é passado pra gente como um caminho que vai dar certo, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho bacana citar aqui também, que normalmente o coaching, ele é vendido, né, pelas pessoas, e a teoria do coaching é essa, de te levar de um ponto para outro, né, contanto que você saiba para onde você quer ir, e de uma forma eficiente. No meu caso, eu falo que o meu grande foco, né, na vida das pessoas é ajudá-las a identificar o que elas querem. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei se o coaching vai me ajudar, porque eu não sei muito o que eu quero. E eu sei que o coaching é mais para quem já tem um objetivo. E pelo contrário, o primeiro objetivo é descobrir o que você quer. Né? Exatamente. E aí depois disso, você monta vários planos, aí a gente constrói outras coisas. Mas
eu trabalho muito e, né, assim, 90% dos meus clientes vêm para mim com essa busca de descobrir o que quer, para onde quer ir, quem que quer se tornar, sabe? Show de bola. Bom, deixa eu só dar uma pausa aqui, Raque. Eu quero mandar uma boa noite para a galera que está entrando. O Everton, Isso, mestre entrou algumas das pessoas já. finanças. A Maísa, a Deise, minha amiga, que faz tempo que eu não vejo. A Elis, tem uma galera chegando aí, a Lindy. Sim. Galera, vai chegando, deixem suas perguntas aí. Tem um balãozinho Isso. de pergunta aí. Ele fica destacado. Se vocês tiverem dúvidas, vai mandando pra gente. Isso, voltando aqui um pouco pro assunto que a Raquel falou, na parte do coach, a Pri aí também, minha amiga, excelente contadora também, que eu indico para todo mundo. Essa parte do coaching que a Raquel falou é muito legal, porque justamente quando eu mudei de área, eu ainda não contei muito em detalhes essa história, mas quando eu mudei de área, que agora eu estou só trabalhando com a hipnose clínica aí, inclusive, eu mandar um abraço de novo pro Everton, porque eu fiz o último curso aí na Cortex, e ó, Everton, o curso está de parabéns, já estou recomendando, fazendo propaganda aí pra galera. Eu vi seus posts. Quem quiser fazer curso de hipnose aí, me fala depois que eu vou te explicar qual foi a minha experiência com a Cortex, tá, galera? Foi sensacional, me surpreenderam num ponto onde eu achei que não tinha mais surpresa. Então, galera da Cortex, ó, parabéns. Mas voltando aqui ao assunto, a minha própria história pessoal foi isso. Quando eu fui bater um papo com a Raquel no almoço, porque de vez em quando a gente almoçava ali, tava trabalhando perto, ela tava num cliente, quando ela me perguntou como é que tava, eu falei, cara, não quero mais saber, quero mudar de área, não aguento mais e não sei o que eu faço. E eu estava perdido, eu não fazia ideia do que eu ia fazer da vida, mas eu sabia que eu tinha que mudar, é aquilo que a gente falou lá no começo. O que eu não quero, eu já sei, mas toda vez que eu sozinho tentava descobrir, ficava imaginando o que eu poderia fazer de diferente, que me fizesse bem, que fosse uma atividade que eu me sentisse, que eu sentisse prazer em fazer e ao mesmo tempo, né, ser remunerado por isso, não conseguia entrar ligar essas informações. E muito disso a hipnose explica, porque isso está dentro daquilo que eu entendo como nossos vieses, né, ao longo da vida, como a Raquel falou, a gente escuta uma série de coisas, a gente recebe um script aí, ó, para ser feliz, a fórmula do sucesso é, vai lá, estuda, faz faculdade, trabalha com isso pro resto da vida, escolhe sua profissão e vai. E é assim que ganha dinheiro e é assim que é. E aí, quando a gente tenta, de qualquer forma, a gente sabe que o prego está apertando ali o sapato, mas quando a gente tem já todo esse aprendizado, ainda mais depois de mais velho, né? Quando a gente já vem com esse viés, com essa construção, é difícil até a gente fazer as perguntas diferentes para que a gente tenha respostas diferentes. Tá? A gente não se permite muito, né? Não, acho que até eu falo assim, eu fiz um esforço tão grande, mas não rolou, porque a minha própria cabeça me leva a fazer a pergunta que me mantém no círculo, no mesmo pensamento. E isso é a minha aprendizagem, a minha experiência de vida. Eu fico rodando. Mesmo que eu queira fazer uma pergunta diferente, essa pergunta, entre aspas, diferente, está dentro de todo o contexto das minhas experiências. Que é o horizonte que você tem. Exatamente. A gente não vai se matar para fazer uma pergunta diferente. Aí, o que eu fiz na conversa com a Raquel, eu falei, olha, eu não sei o que eu faço mais. Ela falou assim, ó, eu acho que eu posso te ajudar. Eu falei, vamos embora, deixa eu entender esse negócio aí. E, ó, galera, eu vou falar para vocês, eu tinha uma ideia muito errada também do coach, antes de conversar com a Raquel, eu já falei isso para ela. E quando a Raquel falou para mim, cara, eu estou trabalhando como coach, eu falei, opa, peraí, se a Raquel tá trabalhando como coach, tem alguma coisa muito séria nesse negócio, porque... Pô, eu conheço a Raquel há uns 20 anos, mais ou menos, né, Raquel? Por aí. 20, 21 ou mais, 20 ou mais. Estamos entregando a idade a gente nasceu aqui. Quase junto, né, Rafa? É verdade. Nossa, é verdade, desde muito novo. E eu falei assim, cara, não é possível. A Raquel é uma pessoa extremamente séria. Se ela tá falando do coach, tem alguma coisa aí que eu acho que faz sentido. Quando ela me explicou, quando a gente fez o processo, porque aí eu topei fazer o processo na hora, gente, assim, pra mim abriu a cabeça, porque acho que na primeira consulta ela me fez algumas perguntas, que a própria pergunta eu pensei assim, cara, eu jamais me faria essa pergunta. Nunca ia passar pela minha cabeça. Porque no meu viés de conhecimento, essa pergunta não rodava lá na minha programação. Ali já caiu a minha ficha de um monte de coisa, né, Rafa? A técnica do coaching, ela é baseada em fazer perguntas que são mais eficazes, né? Isso tem também um ponto de perspectiva. Então, assim, eu tenho uma perspectiva diferente de você, conforme a gente começa a trabalhar com isso, e tem um outro lado de prestar atenção nas pessoas, você acaba trazendo para o repertório de perguntas formas diferentes de enxergar a situação.
E aí tem uma Exato. outra coisa, né? Quando a gente está no nosso ambiente, tem uma coisa que restringe muito a gente se perguntar outras coisas. Primeiro, pelo viés, e segundo, pela economia, né? A gente sempre acaba indo pelo caminho que a gente já conhece. Então, a questão o de... caminho automático, né? É a economia de Exatamente. Então, energia do cérebro. total, de achar o caminho mais curto de uma coisa que você já fez várias vezes, ele vai te dar sempre a mesma resposta, né? Exato. E tem um outro ponto, essa questão da perspectiva, quando você muda a forma da pessoa se questionar e traz a pergunta, e você provoca, de certa forma, né, a outra pessoa a pensar diferente, a pelo menos avaliar aquela outra opção. Essa mudança de perspectiva faz com que você mude a sua forma de lidar com as coisas, de encarar as situações e aí, consequentemente, você traz coisas novas, né? Perfeito. Ó, Ah, tem que a uma gente tem uma pergunta pergunta. aqui. É, isso que eu ia falar. Tem uma pergunta aí. A Lindy tá fazendo. Lindy, boa noite, um beijo. Lindy Boa também é minha amiga, noite. nossa, desde a época dos 14 anos. Faz tempo que a gente não se vê, até por conta da pandemia, mas, Lindy, um O abraço Pablo aí. entrou aí também, Pablo, conheço também da vida, a Lilian também entrou. Vamos lá, Lindy. Sim, é possível fazer. É fato que existem alguns passos do processo que acabam olhando para a parte de perfil comportamental, de caráter, de ética. Normalmente os adolescentes eles estão numa fase de formação disso. Então vão ter algumas coisas que a gente vai ter que adaptar. Mas o mais importante de ser adolescente ou não é importante ele querer. Então, ele estar interessado, tá? A premissa para o coaching é assim, você precisa estar disposto, né, disposta. É igual a hipnose é nesse ponto também, porque tem Tudo. gente que vai para fazer e fala assim, ah, mas eu não acredito muito, quero ver se vai funcionar. Não Esquece, esquece. né? Esquece. O coaching é muito parecido, porque em alguns momentos vai ser muito desconfortável. Eu vou fazer perguntas que vai tirar da zona de conforto, que vai fazer você se sentir assim, poxa, por que eu não pensei nisso? E é isso que Não, o Rafa está normal. falando. Você não pensou porque não era o teu âmbito, a tua perspectiva. E eu estou trazendo uma outra visão. Mas traz essa Exatamente. sensação de ser uma coisa... Depois que alguém te pergunta e você percebe, parece que é muito simples, Parece né? que é E óbvio, aí né? pode trazer aquela sensação assim, ai, então eu não sou capaz, então eu não sabia, né? Assim, eu sou muito imaturo, enfim. Então, respondendo, pode funcionar sim, a gente precisa analisar caso a caso, mas o mais importante é, o adolescente precisa estar com vontade, ele precisa ter o interesse e estar aberto a fazer, tá? Deixa eu só fazer a pergunta, Raque, porque se a gente deixar gravado aqui, não sei se os comentários vão Sim, ficar. E a pergunta é essa mesmo: é possível fazer consulta de coach para adolescentes, né? E é isso que isso. a Raque está respondendo aqui. Só mais uma coisa, galera que estiver entrando aí, se puder, galera, dá um curtir aí, se vocês estiverem curtindo já o assunto, Chama os compartilha, manda um amigos, aviãozinho para a galera aí, chama compartilha. a galera, porque esse assunto pode ser bem interessante. Apesar Ó, da se gente vocês deixar. conhecerem qualquer pessoa que está perdida, que precisa encontrar alguns caminhos, que precisa de ajuda para mudar de vida, melhorar a vida, copia e indica para assistir a gente aqui. E deixa a hashtag aí, indiquei. Isso, Vamos exato. lá. Vamos É, lá. e nisso, isso que a Raquel falou é muito interessante, essa questão de querer, sabe? É. Porque assim, ó, há um bom tempo, eu já queria fazer essa mudança. E aí, o que que aconteceu? Primeiro passo eu dei, eu queria, eu entendi que tinha alguma coisa incomodando. Então, meu primeiro passo foi, tá bom, agora eu, por conta, sozinho, vou fazer o que para mudar? E aí, eu fiquei patinando vários anos. Foi uns 5 anos do meu incômodo inicial até conversar com a Raquel e falar, cara, agora já não dá mais. É como se fosse Uhum. um prego que tivesse lá dentro e no começo ele só doía um pouquinho. Aí foi doendo cada vez mais. Chegou uma hora que eu falei, É meu, isso se aí. eu não tirar esse prego aqui, eu vou explodir. Então, assim, É. eu entendi, eu quis mudar, procurei fazer isso sozinho, não consegui e falei, tudo bem. Fiz todo o esforço que eu podia para sozinho identificar, entender o que era para ser feito. Não rolou. Então vamos partir para a ferramenta profissional, porque a ferramenta ela serve para isso, para te auxiliar a fazer a mudança. E aí seja o É. coach, seja a hipnose, se você não está disposto, não quer mudar, não tem terapia, não tem ferramenta, não tem coach que vai te ajudar, É tá? isso. Então o primeiro É. passo é querer. Eu falo para todos os meus clientes, meus possíveis clientes o seguinte: primeira coisa que a pessoa tem que entender, você é o agente da sua própria mudança. Ninguém vai mudar por você ou você. Ninguém vai te É mudar. isso Você mesmo. tem que querer mudar. Ah, agora É. eu quero, mas eu não estou conseguindo. Beleza, vamos ver as opções que você tem de ferramenta para te auxiliar nessa mudança. E aí, nesse processo, né, a pessoa tem que entender também que, assim, ela não vai estar sozinha.
tanto com a hipnose quanto no coaching, a ideia é exatamente essa, de ter um acompanhamento e de até ser um suporte nesse processo. Eu falo que, no meu caso do coaching, a pessoa aprende a pensar de uma forma diferente, né? E, no final das contas, ela acaba até aprendendo a pensar dessa forma. Chega uma hora que o processo, ele dura um tempo, e esse tempo faz com que a pessoa aprenda a se perguntar diferente, a começar a olhar de formas diferentes. Você mesmo, eu lembro que logo que você terminou o processo, falou assim, nossa, Raquel, eu tô pensando em muitas coisas diferentes, isso não, né, assim, você ficou meio... Existe um lado um pouco de ficar extasiado com a história, porque realmente muda bastante a percepção que você tem das coisas. Então, é um processo que não te deixa dependente, né? Ele te ensina a ser de uma forma que é natural sua, mas de uma, assim, com mais perspectiva, né? Eu lembro que a Aline escreveu alguma coisa aqui, né? Ela escreveu que... Deixa eu ver aqui, deixa eu ler para ficar gravada aqui. Muito obrigado, fica... eu na posição de mãe, às vezes fico perdida para orientar meu filho, 17 anos. Vou mencionar essa possibilidade para ele para saber a aceitação. É isso aí, Lindy. Mesmo a gente sendo, né, pai, mãe, nós temos os nossos vieses. E às vezes a gente, normalmente a gente passa muita da nossa experiência, até sem querer, para os nossos filhos. E pensa o seguinte, na idade de 17 anos, é um peso que normalmente a gente acaba repassando, ou o mundo acaba passando, que é assim, olha, tá chegando nos 17, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa estudar, precisa escolher alguma coisa. A criança às vezes está saindo da escola, ela está migrando ainda para esse negócio e já está com essa pressão. Eu não sei para quem que eu comentei essa semana, que eu falei assim, a gente estava falando no grupo, acho que no grupo do André Thier, que ele faz umas lives de manhã, toda manhã, e nesse grupo teve uma hora que alguém falou alguma coisa sobre profissão, e eu falei assim, gente, eu com 40 anos quase, eu não sabia ainda o que eu queria da vida. Eu fui só levado, entra aqui, entra ali, vai ganhando dinheiro, vai trabalhando. Eu tinha que ganhar dinheiro para sustentar e pagar as contas. Mas falar que eu sabia o que eu queria desde cedo, nossa, muito difícil. Eu acho muito legal essa juventude, quando já sabe o que quer, vai lá, já tem um plano. Rafa, é muito louco. Mas também tem um outro agravante com a geração que tem agora. Existem muitas opções. Quando nós éramos jovens, né, adolescentes, assim, as carreiras elas eram mais padrões, assim, né? Então não tinha muito essa coisa tão aberta. Hoje, se você entra na área de tecnologia, por exemplo, tem muito cargo, muita nomenclatura, muitas áreas, né? Agora já está começando a ter uma mistura de áreas entre, né, a parte biológica, médica, com tecnologia, com projetos. Então, assim, se você entrar no LinkedIn hoje, você vê hospitais abrindo vaga para gestor de projeto, para desenvolvedor web. Então, assim, hoje, de certa forma, essa complexidade aumentou muito na escolha, né? Então, para nós, era assim, era uma visão muito mais limitada, de você tem que escolher uma profissão nessa lista aqui, e não tinha muito essa opção de falar assim, eu quero fazer o que eu gosto. Não, você tem que escolher alguma coisa que faz sentido, que tem uma carreira de sucesso, que tem mais chance de ter mercado. Que vai te garantir dinheiro, tudo isso. Então a gente não era direcionado, e até assim, como você falou, tá surgindo um pouquinho essa história, mas ainda é muito, assim, no começo de fazer o que gosta. Fazer o que gosta, né? E o fazer o que gosta não é uma coisa superficial de, eu me divirto fazendo algo. É um pouco do que tem a ver com a sua essência. Só que a gente só consegue ter isso no momento em que você tem uma certa maturidade para entender o que realmente é importante, né? Então, pode ver, muita gente da nossa geração acaba fazendo a transição de carreira porque seguiu como a gente, que precisava, que tinha os compromissos, que tinha a pressão dos pais, da sociedade, e agora que a gente está num momento de estruturação, de falar assim, bom, já cumpri, né, o que eu tinha que cumprir, não estou feliz, eu vou buscar o que eu quero fazer, né? Então, tem essa maturação também, né? Com certeza. Só mandar uma boa noite aí pra Sam, que entrou agora, o King, que é nosso parceiro aí. A Silvana também entrou. Parceiro da Mesa Redonda, a Ellen. A Ellen mandou um comentário bem legal. A Mari entrou também. Mari, boa noite, galera que tá entrando. Sâmia a Ellen mandou aqui, ó. Podemos mudar, deixa eu ver aqui. Podemos mudar, transformar e encontrar uma nova carreira que faz nossos corações vibrar em qualquer idade. O importante é querer mudar. Exatamente. Isso mesmo. Que eu estava falando, né? Obrigado, Ellen. E é isso, é querer mudar. O problema é que às vezes também, por conta de todo esse aprendizado anterior,
nós adquirimos aquilo que eu chamo das crenças limitantes. Eu falo o seguinte, toda crença isso, eu ia limitante, comentar, né? exatamente isso. A questão é aonde você põe esse limite. Você vai esticar mais o limite ou vai deixar menos? E aí é uma modulação que a gente tem que fazer durante a vida, né? Exatamente. A questão toda é que as pessoas, quando elas se habituam muito a estar num processo, trabalhar porque tem que pagar boleto, gera mais conta, e às vezes não está feliz com o que faz o quê? Acaba gastando mais até às vezes do que deve, e aí vive trabalhando para pagar conta, essa pessoa não vai querer mudar, porque ela tem medo, né? Aí vem a questão do medo da mudança, não se prepara para a mudança, e aí prefere continuar naquela dor, porque às vezes a dor de mudar acaba sendo um pouco maior. Né? E aí o que acontece? Já assumiu vários compromissos de vida, então isso dificulta, né? Esses compromissos, como você falou, é uma coisa que vem uma atrás da outra, até tentando resolver esse incômodo, enfim, e isso vira uma bola de neve. O que eu ia comentar, né, fazendo a relação disso com o tópico da nossa live, assim, muitas vezes a gente recebe pessoas que têm muitas crenças, que têm muitas limitações, não percebe, óbvio, a gente mesmo, né? Todos nós somos seres humanos, a gente se pega em crenças, né? E às vezes a gente olha para o cliente assim, você fala, então, eu tinha isso, né? E cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas quando a gente fala entre hipnose e coaching, existem momentos em que essas duas profissões, esses dois processos, eles se ajudam, né? Porque muitas vezes você me indica pessoas que chegam para você e estão perdidas, então faz um certo trabalho com você, e aí quando você limpa um pouquinho aquilo que está mais raso, aparecem coisas mais profundas, e aí essas pessoas vêm para mim. E aí quando a gente começa a avançar também, porque de certa forma tirou algumas das crenças, evoluiu um pouco, aí aparecem outras limitações e que muitas vezes a gente começa a trocar de novo, né? Aí eu te indico, aí volta para você, enfim. Então, acho que muito do tema de hoje era trazer essa troca, né? De como as modalidades de coaching e hipnose são diferentes, né, na atuação, mas como elas se complementam e podem ser pontos de ajuda em qualquer momento nessa jornada aí das pessoas, né? Exatamente. Uma coisa que, só dar uma boa noite aqui para a doutora Rafaela, que entrou também. Uma outra coisa que acontece então, beleza, a pessoa chegou aqui, às vezes eu falo, olha, isso aqui talvez seja melhor, né, a Raquel trabalhar primeiro essa questão, porque está muito mais ligada com... A pessoa precisa se entender primeiro, se encontrar, para dali ela mesma vai trazer ali o que é o objetivo dela, uma coisa que faça sentido para ela. Comigo foi assim, pelo menos. E aí, beleza, a pessoa vai pro coaching, começa a trabalhar essas questões, muita pergunta diferente para que estimule ela a pensar diferente do que ela pensa, porque nós estamos acostumados o tempo todo a só responder as coisas, a gente tem que saber de tudo, tem que responder tudo. Isso é o sinal da inteligência. E a gente não é ensinado a fazer pergunta, que é o maior das coisas. A gente precisa aprender a fazer pergunta para os outros, para nós mesmos. Eu acho que esse é o maior diferencial. Aí muitas vezes a pessoa chega no coach, beleza, entendi, descobri o que eu quero fazer, agora vai acontecer, eu vou dar o meu exemplo aqui, a cabeça começa a fervilhar, pipocar de metas, de objetivos, de coisas que podem ser feitas, começa a vir, tudo vira oportunidade. Pra mim foi assim, tudo vira oportunidade. De repente eu posso fazer tudo, aí eu tenho que organizar para começar a dar um passo a passo. Exato. Aí o que acontece? Aí essa pessoa entendeu o objetivo dela, muitas vezes, estabeleceu lá. Aí aqui começa a acontecer algumas coisas se você não tomar cuidado. A pessoa começa a olhar o objetivo dela e vê que está muito distante. E aí, ela começa, às vezes, a querer desistir, por mais que fizesse sentido na cabeça dela, por mais que pipocou de ideia, como ela não está habituada a seguir aquele novo caminho, ou seja, dar aqueles primeiros passos nessa nova direção, a gente sabe que a consistência sempre tem que vir antes da excelência, ou seja, precisa começar a fazer do jeito que dá para fazer, ser o melhor possível sem se cobrar muito, vai errar, vai acertar, vai melhorando. Mas às vezes, por mais que você olhe, o objetivo está muito lá na frente. Aí quando você vai ver o tanto de passos que você precisa dar para chegar lá, às vezes isso se torna um desmotivador. Tá? E aí às vezes é um turbilhão de ideias agora, que antes você não tinha nenhuma, agora vem um monte, parece uma cachoeira mandando oportunidade, assim... Parece que você põe um óculos e você vê só oportunidade na sua frente. Tudo vira oportunidade. Aí você precisa organizar isso daí.
até onde eu lembro, o coach também te ajuda a organizar essas metas. Sim. E para complementar isso, a hipnose vem para te ajudar na questão do foco do caminho. O que você precisa fazer para alcançar o que você quer e quais são os passo a passo. Aí a hipnose entra para te, vamos dizer assim, ajudar a focar para potencializar, em cada etapa. Exatamente, vai potencializar o foco ali em cada etapa do processo. Te dá mais substância emocional, vamos dizer assim, e foco e concentração para você continuar naquele caminho. E aí é onde essas ferramentas se completam. Né? E essa etapa que você falou é a última parte do trabalho. Eu falo que, no meu caso, né, eu trabalho com 4 fases macro, vamos dizer assim. Então, é aquele primeiro que eu falei de identificar, de entender, né, entender a história de cada um, entender onde realmente estão as questões, mapear um pouco o que realmente a pessoa busca como resultado. Isso vai dar, sei lá, 5% do trabalho. E depois eu faço um trabalho de quase 70% de autoconhecimento. E aí, nesse processo de autoconhecimento, quando eu falo desses 4 pilares, né, então é o autoconhecimento, e depois vem um planejamento e um acompanhamento no final, para que justamente essa ansiedade de ver oportunidade em tudo e querer sair fazendo tudo seja um pouco monitorada, né? Sim. Porque tem isso também. Quando eu falo dessas 4 etapas, as pessoas acham assim, então eu vou ter que esperar chegar na 3ª etapa para poder... Não. Não é isso, eu só explico em etapas para as pessoas terem uma ideia do que vai acontecer, mas o autoconhecimento faz com que você comece a perceber coisas que você já pode mudar no seu dia a dia, hábitos que você já pode mudar, incorporar, enfim, ou parar de fazer no seu dia a dia, então a mudança ela já começa a acontecer no processo, né? Eu tô com um cliente que, assim, eu fiz 2 sessões com ele já me mandou dizendo que a terapeuta dele falou que ele tá super leve, que ele tá mais feliz, que, né, porque, enfim, o assunto dele, de certa forma, a primeira conversa, a hora que eu esclareci uma perspectiva para ele já tirou a mochila inteira do que ele carregava, assim, desnecessariamente. E essa sensação, ela é muito eufórica, porque tira um peso das pessoas, traz uma sensação de bem-estar, né, que às vezes a pessoa tá há muito tempo sem sentir na vida, ou nunca sentiu, né? Exatamente. E aí, assim, então essa mudança já traz uma outra perspectiva, uma forma diferente de pensar, nesse processo de autoconhecimento. Então, as 2 etapas finais é muito mais uma consequência do que o efeito do trabalho de falar assim, então agora eu tenho que chegar lá para conseguir ter o plano. Quando a pessoa chega e fala, vamos fazer o plano, muitas vezes ela já desenhou já. O que a gente faz, né, o que a gente faz é fazer só, filtrar um pouquinho ou ajustar um pouco o prazo, as etapas, justamente isso, que é o viés de quem está olhando aquele negócio pela primeira vez, né? Perfeito. Então, aí eu venho com perguntas provocativas. Então, por exemplo, tenho 3 meses para aprender um idioma novo. Tá bom, mas você tem tempo para estudar para 3 meses? Por que a gente não aumenta para 6? Né? Por que 3? E aí a gente vai, né? O que faz você querer 3? Né? Exato, e trazendo mais para uma realidade sem esse êxtase do bem-estar, assim, sabe? Para ficar mais realista. Sim. E aí entra muito isso também. No caso da hipnose, a questão da ansiedade, né? Dessa pressa, porque aí exatamente. eu tenho clientes que falam assim, nossa, eu perdi muito tempo na vida, então agora, calma, vamos lá. Tudo bem, você já, né, você tem essa sensação, mas teve todo um crescimento. Aí eu volto na história para mostrar que não foi uma perda de tempo. Né? A gente só está onde a gente está com o que a gente aprendeu na vida. Então, essa coisa de que eu parei a minha vida para fazer alguma coisa e perdi tempo. Não, calma, né? Então a gente troca muito a questão da hipnose nesse ponto, né? Perfeito. Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro meu primo Celino, que entrou aí, que a gente conversa muito, meu primo de claro, meu sobrinho a Biel. Fez outro comentário aqui, tá? Tô vendo aqui, Lindy. Estou gostando muito desse tema, todas as pessoas deveriam ter acesso a ele. Deixa salvo, vamos deixar salvo no meu canal aqui, no meu Instagram, vou passar para a Hack também salvar no dela. Com certeza vai ficar salvo aí. Se não ficar salvo, a gente faz outra. Com certeza. Aqui tem papo para uma vida, né, Raquel? Gente, 20 anos que a gente se conhece, a gente sempre tem papo novo. A gente se liga para falar de pauta, para decidir se vai fazer a live ou não, aí a reunião dura já, 3 horas de papo, entendeu? Então, assim... cada vez que eu falo com o Rafa, a gente já fala umas 3 horas, né, Rafa? A gente fala pouco também, né? Pouco. E sempre tem assunto novo, pausa, isso que é mais impressionante, né, Rafa? Sempre com assuntos novos, cara, é muito louco.
Mas, ó, galera, eu falo o seguinte, ainda entrando nesse tema que você falou aí, Raque, da questão da ansiedade, né? Que é o controle da ansiedade, o excesso da euforia. Como tudo isso acaba se tornando um novo aprendizado para o seu cérebro, e aí ele passa, como eu falei, a enxergar uma série de possibilidades, aí a Raquel ainda faz esses ajustes, e tem uma outra questão também, né? E a hipnose pode ajudar nessa parte de ansiedade, na parte do foco, da concentração, no caminho, vamos dizer assim, para esse olhar mais direcionado, mais centrado e mais realista, com base naquilo que a pessoa ainda precisa construir dentro dela para alcançar também cada passo desse caminho, tá? E tem outra coisa também aí que é muito legal. A Lilian falou que ela vem vocês dois me colocando para pensar e me instigando. É isso aí, a ideia é essa. Vamos pensar coisa nova. Essa. Uma coisa aí, Raquel, eu acho que numa das nossas conversas, eu lembro que você já me falou que teve clientes seus, eu faço isso, por isso que, por exemplo, às vezes já teve cliente meu que eu atendi, resolveu ali uma parte da questão, por exemplo, com procrastinação e tal, aí chegou num outro ponto que ele falou assim, mas eu não sei meu propósito de vida e tal. Eu falei, agora aqui então você vai falar com a Raquel, que é especialista nessa parte em ajudar você a descobrir o que você quer da vida. E aí, se precisar de uma ajudinha para foco, concentração, melhorar, focar naquilo que você tem que fazer dia a dia para alcançar isso, aí você volta para cá e a gente conversa. Chega num ponto que, isso eu tenho certeza que a Raquel concorda comigo, mas eu quero que ela, né, que ela dê a opinião dela, mas é assim, nós, nas nossas ferramentas, tanto eu na hipnose quanto a Raquel no coach, a gente entende, e aí eu tô falando de nós como profissionais, porque tem um monte de gente na nossa área que às vezes não entende isso, que o nosso braço tem um limite também para ajudar essas pessoas. A gente sabe até onde a gente pode ir com essas pessoas. Então, por exemplo, quando chega uma pessoa para mim que ela tá num ponto que eu falo, eu acho que se ela fizer um trabalho com a Raquel nesse momento vai ser melhor, eu não tenho o menor, aliás, eu tenho o maior prazer em indicar essa pessoa para a Raquel. É isso aí. E eu fico muito feliz que a maioria das pessoas que eu indico para a Raquel volta para mim e fala, cara, ela é sensacional, pô, ela me fez 3 perguntas, já mudou aqui minha chave. Então eu indico, eu falo para a Raquel e falo para os meus clientes, eu não estou indicando ela só porque eu tenho amizade com ela há 20 anos. Eu indico porque eu sei como é que é o trabalho dela, porque eu passei pelo negócio. Ela podia ser a minha melhor amiga, ela é uma das minhas melhores amigas, com certeza, mas eu falo assim, a gente podia ser brotherzaço, master, e ela não ser uma boa profissional e não me indicar. Então eu indico porque eu sei da competência dela. E a mesma coisa, eu falei tudo isso porque eu ia voltar num ponto que numa das nossas conversas, você falou que também já percebeu em diversos casos que uma das questões, assim, do ponto que travava essa pessoa era uma questão emocional. E aí você encaminhou para a terapia, né? Eu tive alguns casos, tanto para terapia quanto para a parte de psiquiatria mesmo, tá? O que acontece? Existem coisas, eu acho que foi bom você ter tocado no assunto, né, de bons profissionais, de indicação. Gente, assim, qualquer carreira, qualquer profissão, existem bons e maus profissionais, né? Então, isso não é só a questão do coaching, é óbvio que o coaching virou muito piada, enfim, né? E é um processo que é um processo que ele, na lógica, na teoria, ele é fácil, né? O que complica aqui é o fator humano, que é você encontrar pessoas que precisam de uma ajuda e de ter um olhar humano, né? Um olhar de olhar para a essência dessa pessoa e de ter a percepção, a empatia. Dito isso, eu tenho muito esse cuidado de saber até onde eu vou, saber até onde eu realmente conheço aquele assunto e realmente eu vou contribuir com aquela pessoa. Existem muitos profissionais que tratam os assuntos de uma forma muito fria ou impessoal, acaba abrindo caixinhas nas cabeças das pessoas e no coraçãozinho dos clientes e depois não sabe o que fazer com aquilo. Que é um ponto que acontece comigo, né? Assim, no sentido de você falar, eu vou fazer 10 sessões. Aí chega na 7ª sessão, surge um problema enorme, um trauma, uma coisa de vida, que você fala assim, então, só as 10 sessões não vai rolar. Ou a gente faz mais sessões, ou eu vou ter que trabalhar em parceria com algum profissional de hipnose, de terapia, enfim. Então, eu sempre combino com os meus clientes que eu fecho um pacote de sessões, né, e eu faço, por exemplo, eu tenho clientes que fazem uma mescla de coaching, mentoria, né, com a minha parte profissional, de mercado corporativo, enfim, então, às vezes eu faço essa mescla. Porque o meu trabalho é fazer um processo personalizado para cada cliente. E aí eu sempre combino, eu falo, olha, a gente está fechando aqui essas sessões desse tipo e tal, mas lembre que a nossa cabeça é uma caixinha de surpresas. A gente pode achar coisas que às vezes o cliente não acha que aquilo influencia na vida dele e é aquilo que está atrapalhando, né?
Então, esse cuidado de você saber até onde você pode ir, até onde você sabe lidar com aquilo, e ser muito transparente com o seu cliente, né? Tem que ter. Então, esse cuidado que a gente tem de se indicar, de saber que você é um ótimo profissional, eu também fiz hipnose com você, fui fazer sessões, a gente teve essa troca também, com certeza. é justamente de poder contar com profissionais que eu sei que eu posso indicar e que vai tratar o meu cliente como eu trataria, né? Então, de manter esse cuidado, sabe, da qualidade do resultado e principalmente do cuidado com a pessoa, né? Então, isso é um ponto muito importante, porque eu acho que você precisa saber escolher não só a modalidade, se é coaching, hipnose ou terapia, mas achar os profissionais certos, né? Porque às vezes o profissional, ele é um cara super indicado, uma pessoa super indicada, né, com várias, sei lá, é um profissional famoso, famosa, mas você chega ali e não tem empatia, você chega ali e não tem conexão. E a gente trata de assuntos que precisa disso, né? Isso quando a pessoa não chegar... isso quando a pessoa não chega lá e o cara vende a sessão, depois vende um curso, vende não sei o que, vai vendendo uma coisa em cima da outra, você fala, mas eu não preciso de tudo isso. Né? É isso, sabe aqueles artigos que você entra e tem um link lá para você ver aquele assunto, aí você lê aquele assunto, aí vai para outro, exatamente, e aí você compra a propaganda tudo é infinita, né? Exatamente, então é esse o cuidado, e assim, o que acontece muito é, a pessoa que chega pra gente, pelo menos para mim, ela tá tão perdida, ela tá tão frustrada, que ela acaba entrando em coisas desse tipo no desespero de achar uma resposta, né? Então, é muito comum isso acontecer. Eu vejo casos que as pessoas chegam para mim e falam assim, poxa, mas eu já fiz coaching, não era assim, né? E aí eu falo, então, eu já vi clientes tem uma característica minha, então, tem uma característica minha de me aprofundar no ser humano e de ter esse olhar para buscar a essência de cada um, né? Que acabou virando a minha especialidade no fim. Mas tem esse outro ponto também de ter o olhar para a solução da pessoa, e não só para vender um processo, não só para ter o retorno financeiro. É tudo isso. Ó, a Priscila tá me zoando aqui, falando que existe o Rafa antes da Raquel e o Rafa pós Raquel. Aí a Sâmia confirma, é verdade. E é verdade mesmo, eu concordo plenamente com isso. Mas eu e a Raquel, a gente sempre, a vida inteira, bateu altos papos, a gente sempre se ajudou muito, sempre conversando. A gente sempre, acho que cresceu em muita coisa junto, né, Raquel? É verdade. E com certeza, depois que eu fiz esse processo com a Raquel, mudou minha vida mesmo, assim, de verdade. Então, às vezes eu vejo gente, até cliente meu, que já conversou com a Raquel e tal, que vem falar como que foi o processo de coaching dele, eu escuto umas coisas que eu falo assim, cara, no meu não teve nada disso, né? Umas coisas assim, umas receitinhas de bolo que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que eu achei absurdo. Eu falo, por isso que as pessoas têm né, o coach virou piada, não pelo coach, pela ferramenta, que quando é levada a sério, pô, ajuda pra caramba, eu passei pelo processo, pra mim mudou minha vida, de verdade. Agora, o problema é quando você passa com pessoas que acham, aí acho que entra num outro problema, que também tem a questão da hipnose, e para qualquer ferramenta isso serve. Quando a pessoa esquece, nesse caso que você falou, que a pessoa faz um processo frio, vamos dizer assim, ela esquece que ela está cuidando de outra pessoa. Tá? Isso, exatamente. Isso acontece na hipnose também, da pessoa chegar lá, não, vem aqui que você vai resolver a sua questão. Gente, a promessa de cura, como é que eu vou prometer que eu vou curar alguém se depende, 90% do processo depende da pessoa querer se esforçar para essa mudança. E tem então já está errado aí. Depende do esforço e depende da história de cada um. Porque eu falo muito isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas quantas sessões eu preciso para resolver tal coisa? Eu falo, olha, a minha sugestão é normalmente isso, mas vai depender muito da sua, né, de como você vai encarar isso, de como vai ser para você esse processo. Porque eu falo, cada um tem a sua velocidade. Como ele é um processo personalizado, né, a gente tem uma ideia média de tempo, mas cada um tem a sua característica, né? Então, é um cuidado muito grande que a gente tem numa venda, né, numa explicação de como é o processo, que às vezes as pessoas, não, assim, os outros profissionais não se preocupam com isso, né? Deixa eu só fazer um comentário. A Sil perguntou aqui, ó, na prática, como é feita a hipnose? Como assim? A hipnose no geral? A hipnose pós um processo de coaching? Só a hipnose? Sil, manda um exemplo, manda um exemplo aí, Sildo, de como que você... Enfim, qual é a sua, só para aprofundar a dúvida. Desenrola um pouquinho mais essa pergunta, só para entender melhor aí a ideia. Isso. A sua voz é muito boa de ouvir, Raquel, hipnotiza. Tá vendo? Raquel,
Acho que você tem que estudar hipnose também. É meu próximo aí. curso agora, minha próxima formação vai ser hipnose, então. Faz mas lá na falar Corte, outro dia, vai ser legal. Outro dia, é bom. eu faço PNL, né? Que, assim, é um pouco parecido o efeito, perfeito. né? Sim. E aí, enfim, como essa história de pandemia, eu tô trabalhando aqui em casa, na varanda de casa, às vezes tem muito barulho. E aí eu fiz de um jeito de pôr o microfone na mão para fechar um pouco o som e pus mais perto para falar, assim, né? O microfone meio... Aí o meu cliente assim, você troca de microfone para fazer o exercício? Eu falei, não, eu só faço um pouco para disfarçar o barulho, né? Mas é isso. Ó, o Alexandre, meu cliente, entrou aí também. Oi, Alexandre, obrigado por prestigiar, boa noite. Seja bem-vindo. Então, e eu acho que essa coisa de você ter a humildade, né, no sentido de reconhecer o quanto as coisas se complementam, de você, por exemplo, eu poderia estudar, né, a parte de psicologia, você também, a gente tentar abraçar o mundo, né, Rafa? Mas eu acho que o grande ponto que a gente faz, do meu trabalho, por exemplo, que traz essa essência, é você destacar aquilo que você realmente faz bem e que te dá uma sensação de retorno, que te deixa feliz fazendo. Perfeito. Então, mais do que cobrir todas as áreas que estão, né, que tratam do assunto do ser humano, é você trabalhar em parcerias com profissionais que você realmente acredita e confia, né? Com certeza. Ó, a Andréia entrou aí também. Beijo, Andréia. Saudade de vocês. Ó, hipnose é um tipo de relaxamento? Ah, tá. Ela quer saber hipnose de verdade, o que é no geral. Isso. Eu vou dar uma resumida aqui, porque hoje não é bem o assunto da live, falar sobre, explicar a hipnose, até porque a gente fez bastante vídeo falando sobre, né, Raquel? Inclusive, só para avisar, vamos fazer de novo. Podemos fazer de novo com certeza, mas só para explicar rapidamente, Sil, a gente tem um conceito sobre a hipnose que vem muito de filme, é um conceito que vem muito do que a gente vê na TV e não sabe o que está por trás, tá? Eu gosto de explicar sempre que a hipnose é um processo natural da nossa mente, é foco, concentração, não é só um relaxamento, tá? A hipnose, ela acontece no seu dia a dia, e eu gosto de dar esse exemplo para tudo. A hipnose está acontecendo com a galera nesse momento, quer ver? Nossa mente cria uma coisa chamada alucinação negativa, e, não sei se você sabe, mas a ponta do nariz de vocês, todos aí, está no seu campo visual, só que você não repara nisso toda hora. E talvez só porque eu falei, parece que o nariz pipocou, né? E o que eu fiz aqui? Isso já é hipnose. Quando você deixa de perceber a ponta do seu nariz aí, embora a Sâmia fala que sempre vê o nariz dela, porque sei lá por quê, só ela vê isso, a gente não presta atenção o tempo todo na ponta do nosso nariz. Porque isso atrapalha o nosso campo visual. Mas, como eu direcionei o foco para vocês, falando que a ponta do nariz está aí no campo visual, vocês passam a perceber ele. Não é que o nariz brota do nada. Alguém aí viu a ponta do nariz e não estava reparando antes? Deixa aí nos comentários. Isso é só para mostrar que a hipnose acontece no dia a dia. O que a gente faz num processo de hipnose a gente usa um aprofundamento, mas a hipnose não é esse aprofundamento. Como eu falei, vocês acabaram de fazer um processinho aqui de hipnose e não precisa de aprofundamento. Mas o aprofundamento ele serve para ajudar, o relaxamento ele serve para ajudar você a se concentrar mais naquilo que o hipnotista está conduzindo, tá? E só para avisar, ninguém domina a mente do outro, ninguém perde controle, ninguém faz nada que não queira. É você quem está no controle. Eu falo que toda hipnose ela é auto-hipnose. Por quê? Você fazendo sozinho, dá certo? Dá. Você fazendo com o hipnotista como guia, dá certo, mas ele está sendo só um guia, é o GPS. Quando você está dirigindo o seu carro, você está no controle. O GPS só está te dando caminhos, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita. Então, o hipnotista ele é só o GPS que vai te ajudar a guiar a alcançar uma potencialidade maior dentro da sua mente. Vamos dizer assim, trabalhar áreas da sua mente que você, de forma consciente ali, no dia a dia, não consegue. Tá? Posso só fazer um comentário, Rafa, para complementar o que você está falando, dando o meu exemplo? Antes da gente fazer a sessão, você fez um processinho comigo só para me mostrar essa questão que você estava falando. Então, de colar o dedo e tal, a gente fez algumas coisinhas assim. O que acontece? Até falando diretamente para a Sil. No dia que a gente fez esse exercício, não sei se você vai lembrar, mas era no fim do dia. Sim. E eu tava com fome, mas eu não te falei nada. Cansada, com fome. Não, você me falou, eu lembro. Cansada, com fome. Isso. Aí a gente fez e tal, e pra mim tudo bem, eu não tava, né, de mau humor e tal, nem nada. A gente tava ali concentrado. E eu tenho uma facilidade para me concentrar para fazer esse tipo de exercício. Aí, uma hora o Rafa lá fez, né, a parte de condução, enfim, que é esse ponto do GPS. Ele foi falando para eu ir relaxando, né, e foi fazendo uma visualização e tal. E aí ele falou assim, olha, você vai, né, me conta cheiro do que você está sentindo. E eu virei e falei assim, cheiro de comida.
Como ele me conhece, ele falou assim, que estranho, você não é uma pessoa, né, que gosta de comer ou que se importa com comida e tal, Sim. mas por que comida? Aí eu falei, então, é que eu tô com fome, né? É verdade, Então tem isso esse mesmo. lado do viés de você meio que ser conduzido, então isso te ajuda porque trabalha muito com o lado inconsciente nosso, que Isso. muita gente acha que está consciente e é o inconsciente que está dominando. A Então, por maior exemplo, parte do tempo a gente passa em hipnose, né? A gente isso. vive no Quando automático a você maior parte do tempo. Exatamente. Se você está no trânsito, você está dirigindo, alguém te fecha, tua primeira reação, se você está irritado ou se é a sua condição normal de irritação, de estresse, você xinga. E aí depois, às vezes, você se arrepende, né? O arrependimento, ele é consciente, o xingamento, ele é inconsciente, O né? emocional, ele sempre vai brotar automaticamente. Se você Isso. Que é do vê um ladrão, inconsciente, ele que é da sua aparece do nada. essência. Exato. Se você É, vê um ladrão aparecendo do nada, você vai tomar um susto. Você não controla esse susto. Isso é o seu isso. processo automatizado. É. Né? As emoções são E aí, automáticas. naquele caso, a condução do Rafa trouxe a questão do cheiro, então ele me direcionou para prestar atenção no cheiro que eu estava sentindo, mas o meu inconsciente jogou a minha necessidade básica na frente, que no caso era a fome, né? Detalhe, não tinha Então, nada de comida perto, mas o que isso, não acontece? tinha O nada. cérebro dela tem a memória, ele armazena essa memória olfativa do cheiro e ele trouxe aquilo que era o mais importante naquele momento. Podia ser É qualquer isso. coisa. Eu não dei a É, sugestão do que ia vir, eu só falei, ó, você vai sentir um cheiro. E ela sentiu um cheiro de comida. é E isso. a hipnose, ela funciona assim, ela já funciona o tempo todo. Acontece que quando a gente vai para uma sessão de hipnose, eu auxilio o cliente a ele atingir esse potencial que... Sabe aquela história que o pessoal fala assim, a gente só usa 10% da nossa capacidade do cérebro? É Isso. mentira. O cérebro está funcionando 100%. O tempo Só que todo. é o tempo todo, mas não são todas as áreas ao mesmo tempo. Isso não dá, porque senão você dá Então, um pane no cérebro. Então ele isso, está trocando exatamente. de acesso o tempo todo. Só que isso tudo é automático, a maior parte. 10% é o que você tem consciência que está Exato, acontecendo ali naquele que você momento. pensa, exato, que Isso. você está trazendo para frente aqui, né? Ó, Sil, só para deixar aí, já aproveita, segue o meu canal lá no YouTube, porque eu deixei uma Isso. série de vídeos explicando como eu explico hipnose para os meus clientes. Lá vai ter toda a explicação de hipnose detalhado, passo a passo, como é Eu que e todo funciona e como mundo é que que está é. aqui, viu? Isso aí, galera. Quem tiver interesse em saber mais de hipnose também, entra lá no meu canal no YouTube, na Focus Hipnose. E lá eu deixei já uma sériezinha explicando, vou começar a postar mais vídeos ainda. Tem outros vídeos, mas vou postar mais coisas. As nossas lives também estão no meu Vão ficar YouTube. salvas lá Vou também. passar para você pôr lá no seu. Estão Show. aqui no IGT também, no meu. Então, assim, tem algumas lives que a gente fez que o Rafa conduziu o pessoal. A Lilian estava naquele dia, Ah, na verdade. praia lá. A E gente então fez. lá tem também o exercício que o Rafa fez para vocês terem uma degustação do processo de hipnose. Eu Tá bom? depois a Rafa, gente vai muita marcar gente. outra. Oi? Vamos. Pode A gente vai falar. marcar uma outra live para fazer um exercício de hipnose com a galera, tá? A gente Tá pode fazer bom. até, se for o caso, fazer igual o André faz, meu mestre de hipnose. Que É. ele faz uma live todo dia, toda noite, às 10h30, pra galera entrar no sono e capotar, dormir Tá. bem, dormir profundo. A gente faz um Tá desse aí bom. qualquer hora. Deixa eu Ó, ver aqui uma coisa. O que muita estão gente falando aí? comentando a história do nariz. Foi Ah, engraçadíssimo aqui. é. Tá vendo? Galera, a gente falou que Tá não vendo? consegue deixar de ver mais o nariz, né? Tá aí, ó. É isso. Mas logo, logo passa, você vai esquecer e seu cérebro vai voltar com a programação anterior, que é o quê? E Fazer aí você você não vai. reparar ali, Mais tá? nisso, Tio, de nada, espero que tenha Viu? esclarecido Obrigada. aí. A Ó, a Irene aí, Irene ó, aí. nossa amiga Irene. Faz Muito tempo que eu bom. não falo com a Irene. Quanto tempo Tem nós temos bastante aqui? Ó, gente que temos aparece. uns 10 minutinhos aqui, Rafa. Isso. Vamos lá. O que você quer trazer Então, mais aí? eu acho que, falando dessa combinação nossa dos processos, Rafa, é entrar um pouquinho no assunto da questão profissional, né? Uhum. Eu vejo muita gente querendo, como que eu melhoro a minha oratória? Como que eu fico mais tranquilo numa apresentação? Eu treino, a hora que eu vou fazer eu me sinto, né, fico ansiosa e não consigo fazer. Assim, tem um lado que a hipnose pode ajudar, e aí eu vou pedir para você contar um pouquinho, mas tem Tá. um lado também, que é o que eu falo muito do processo de coaching, do acompanhamento e da prática, né? Então, o fato do coaching ter alguém junto ali, trazendo o feedback do que tá bom, do que não tá, né? Formas de você praticar,
Você comentou das fórmulas mágicas, né? E dos casos que você já ouviu, que eu sei até quais você está comentando. Mas assim, às vezes as pessoas pegam as fórmulas mágicas e falam assim, ó, escreve num papel 1000 vezes que eu sou abundante, né? Tipo, coisas assim. Gente, o fato de você fazer afirmações, de você escrever, funciona. Só que não é só isso. Não é escrever e sentar e ficar assistindo Netflix no sofá, entende? Porque é isso, né? Não é só repetição. Então, o cliente às vezes acha assim, ah, se eu acordar às 5 da manhã, tá dando eco aí, né? Alguém querer me ligar aqui essa hora. Ah, tá bom. Desculpa, Rafa. O cliente fala assim pra mim, não, porque eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou ler um livro, eu vou não sei o quê. A questão das 5 da manhã é você aproveitar um tempo onde as pessoas não estão ainda acordadas, onde o mundo ainda não começou a girar muito, e você aproveita um tempo mais focado. Mas não é milagroso acordar às 5, né? Se você conseguir separar um tempo para você, isolado do mundo, para você focar em você, seja de madrugada, seja no meio da tarde, cada um tem que se encaixar na realidade, né? Então, quando eu vou recomendar coisas, a primeira pergunta e a primeira coisa que eu tento identificar nos meus clientes é a forma que eles têm mais fácil de aprender. Lendo, ouvindo, vivenciando. Porque não adianta eu recomendar um livro se a pessoa odeia ler. Exatamente. Ela não vai ler nunca, não vai funcionar. Então, esse cuidado de personalizar, de ter o olhar para o ser humano, então, vou ficar no espelho gritando. Cara, tem pessoas que super funciona, se automotivam no espelho. Para mim, eu vou falar, nossa, estou fazendo, mas é tosco. Eu, Raquel, não sou assim, né? Exato. A meditação é uma coisa que eu falo, que eu faço todo dia. Tem gente que não consegue. Tá, mas se você puser uma música, você consegue esvaziar a mente? Pô, então liga o Spotify e vai, né? Então, perfeito. Encontrar a sua forma. E aí a gente acaba, às vezes, ajudando as pessoas a encontrarem a forma, porque elas também não sabem, né? Exatamente. Então, a fórmula funciona. Só depende de como você entende o porquê, o que está por trás da fórmula para você aplicar e adaptar para você. Exatamente. E na hipnose, isso a gente faz um processo semelhante também. A gente vai entender a sua necessidade. Primeiro de tudo, quando a gente fala de um processo com a hipnose, a gente vai buscar ali o que pode estar relacionado de aprendizados anteriores. A gente ouve muito falar da hipnose como memórias ou traumas ou acontecimentos que geraram, mas na verdade tudo é aprendizado e a perspectiva que você tem desse aprendizado, tá? Exatamente. Às vezes você pega duas crianças e assim, as duas colocaram o dedo na tomada e aí uma ouviu um gritão lá do pai e a outra simplesmente tomou um choque sozinha, a que tomou um choque sozinha aprendeu, o pai vem e falou, tá vendo, não pode e tal. Aí a outra que tomou um grito gera um trauma, a outra que, ou às vezes o inverso, tá? Às vezes a que tomou um grito não teve nenhum problema nenhum, mas a outra só do choque já virou um trauma para ela. Até a percepção de realidade muda. E aí a hipnose a gente vai buscar esses aprendizados que o cérebro interpreta de um jeito, onde ele entende que aquilo está protegendo ou ajudando de alguma forma, embora ele esteja protegendo e ajudando numa frente, muitas vezes ele não vê todo o estrago que está acontecendo por trás, né? Você pega uma pessoa assim, ansiedade. Ansiedade, eu até fiz um vídeo que eu vou soltar aí do YouTube, mas ansiedade nada mais é do que uma sequência de reações fisiológicas que o seu corpo dispara para te preparar para uma alta performance. Ou seja, numa situação de perigo, para você lutar ou fugir. A gente acha que a ansiedade é tudo ruim, mas não, a ansiedade é um negócio que tem que funcionar no corpo. É igual o problema medo, é quando né? isso vira um transtorno e toda hora você está lá deitado na rede, dispara esse sistema esse mecanismo de luta ou fuga. Isso é um problema. Quando você está lá descansando e do nada você começa a palpitar, subir pressão, aí é um problema. É isso aí. Mas quando você está numa possibilidade de perigo ou um perigo real, a ansiedade te ajuda. Ela vai reforçar a sua musculatura para você correr ali, ter adrenalina, ter gás para correr, respirar mais rápido para poder fugir dali daquela situação. Então o que acontece? Gerenciar isso é a grande diferença de nós para os animais. Exatamente. Né? E a hipnose ela pode te ajudar nessa questão. Primeiro passo, trabalhar todos esses aprendizados que a mente por algum motivo desenvolveu lá e automatizou esse sistema. A gente mostrar para ela que, olha, tá bom, você lá atrás talvez você teve um motivo para criar essa programação, não precisa mais, vamos mudar, porque isso aqui está atrapalhando. Resolveu essa questão, aí você pode trabalhar as outras questões, que é, o que é bom para você? Como é que você se motiva? Que ações você faz para se motivar? Isso. E aí a hipnose te ajudar também a te direcionar para que você tenha foco nesse caminho.
Porque é isso que a Raquel falou. Meu, eu falo, eu não sei se tem uma galera aí que curte O Segredo, eu detesto, desculpa aí quem gosta, mas eu detesto, porque assim, não adianta eu ficar aqui sentado na minha cadeira e falar assim, eu sou rico, sou rico, sou rico, sou milionário, e não tomar nenhuma atitude para isso. As minhas atitudes não estão sendo congruentes com o meu pensamento. Aí o seu cérebro, que já conhece, você fala o quê? Cala a boca, você não é rico, eu sei que você não é, para de se enganar. Então, o que eu faço para mudar isso? Eu falo, olha, eu ainda, até agora, eu não era rico. Mas a partir de hoje eu começo um processo para me tornar uma pessoa com mais dinheiro, fazendo o quê? Guardando mais dinheiro. Aí eu vou lá, eu falei isso para mim, eu me dei a sugestão. Falei pro cérebro, a partir de hoje eu guardo dinheiro. Vou lá e guardo R$100. E hoje eu guardei R$100, estou R$100 mais rico. E cada dia que passar, cada mês que passar, eu vou guardar mais dinheiro. Quanto mais dinheiro eu guardo, mais rico eu me torno. Aí a sua mente vai começar a ver a ação e ver o que você fala, opa, agora está condizente. Peraí, aqui tem alguma coisa. É isso. Então, um ciclo retroalimenta o outro. O pensamento focado no objetivo que você quer ajuda. Mas se você não fizer uma ação direcionada para aquele objetivo, não adianta nada, você não sai do lugar. Então, objetivo e trabalho. Ter a atitude. Coisas como o segredo, enfim, vão funcionar e vão ajudar muito mais no reforço da tua atitude do que achar que você vai ficar falando e vai funcionar. Tá? Exatamente. Rafa, tem alguns comentários aqui que eu achei bem bacanas. Priscila, amei a live de hoje, parabéns. Obrigado, Lilian, Hack e Rafa, vocês são ótimos, voltem por favor, voltamos já. Voltamos. Aline, conteúdo incrível, parabéns aos dois. Muito bom, gente, muito obrigada. A ideia é realmente a gente voltar e se ajudar muito nesses assuntos. Eu e o Rafa, a gente vê muita congruência nesses dois assuntos, né? Tanto hipnose quanto coaching. Fato que coaching é uma metodologia, que é uma estrutura, é uma espinha dorsal que você vai complementando com ferramentas e outras metodologias. Então, assim, quem tiver dúvida, quem tiver curiosidade, sigam o perfil do Rafa, o meu, acessem os conteúdos. Temos vídeos, artigos, enfim, várias coisas aí que vocês podem consultar. Mandem questões, mandem dúvidas, direct. Então, a Lindy também, se depois quiser bater um papo, saber mais sobre o processo. E a gente vai, então, montar outras pautas, né, Rafa? Outros assuntos. Com certeza. Vamos voltar a fazer mais vídeos que a gente tinha parado, né? Por causa da pandemia e correria, mas a gente vai voltar com certeza. Assim, você passou a fazer outros conteúdos também, com outras pessoas, eu também fui para outros canais, a gente não está parado, né? O ponto é que às vezes a gente acaba meio desencontrando a agenda aí, né? Dá uma desencontrada, mas ó, a galera que participou mandem dúvidas, pessoal, mandem assuntos, mandem para mim ou para o Rafa, o que vocês querem ouvir e assistir aqui. Isso ajuda muito a gente a direcionar também. Com certeza. Se a gente for falar o que a gente quiser, cara, a gente vai ficar aqui a noite inteira. E não vai acabar ainda, pior é isso. Exato. Bom, Hack, acho que a gente está acabando o nosso tempo aqui, falta pouco, mas eu quero agradecer a Daisy aí, a Samia, daqui a pouco eu vou bater um papo com a Daisy também. Legal. Faz tempo que eu não falo com a Daisy. A Lilian. Aaron entrou aí. Obrigada, beijo para você. Bom, Hack, eu quero agradecer, obrigado aí mais uma vez. Obrigada a você. Vamos ver se a gente marca uma próxima, vamos ver se a gente marca para a galera que tiver mais interesse também na hipnose, a gente vai fazer aqui de novo uma hipnose guiada, vamos marcar uma hora aí, traz a galera. Vamos. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, a gente sempre está se falando aí. Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente complementar esses assuntos. E é legal, como eu falo, como a Raquel falou e eu concordo, é bom a gente ter profissionais que a gente possa indicar. Eu, na parte de nutrição, indico a Samia, na parte de coaching, indico a Raquel. Temos agora a galera do PMR lá, tem o Kim, trabalha com acupuntura. Isso, tem várias modalidades aí, né? E, gente, quanto mais coisas vocês englobarem, melhor para vocês buscarem sempre o equilíbrio, que isso ajuda vocês a melhorarem no contexto geral. Sigam a Raquel aí Beijo nas redes. Bia. Beijo pra Bia. Olivia, estão aqui escondidos assistindo. A gente precisa marcar de vocês virem jantar aqui em casa, pra gente se encontrar só pouca gente no Vuca, tá? Galera, então um beijão pra vocês. Sigam Sil, aí nas obrigada, redes. Beijo, saudade de você. Sil é minha mãe mineira. Minha mãe de sangue não pode ouvir muito porque ela tem ciúmes, mas a Sil é minha mãe mineira. Muito bom. Eu tô com um canal no YouTube também aí, o canal da Focus Hipnose, no Facebook. Sigam lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, inclusive sobre hipnose, entra lá no canal, tem bastante coisa. Me mandem direct para perguntar. Se vocês tiverem depois, fiquem à vontade.
manda para Raquel também. Se vocês tiverem interesse aí de fazer o curso, galera, Cortex Academy eu recomendo muito, como eu falei, foi o último curso que eu fiz, o curso mais recente, e os caras, olha, repaginaram todo um curso mais ou menos que eu já conhecia e melhoraram ainda mais, assim, de verdade. Lá no meu link tem o link para o curso. Eu falo que, independente de você querer trabalhar com hipnose clínica, como hipnoterapeuta, hipnotista, eu acho que para autoconhecimento é sensacional. Hack, você que vai fazer o curso, ó, já recomendo, faz lá com a galera, porque o pessoal é sensacional. Depois que a gente conversa disso aí, eu também te passo o link. E a gente vai se falando. Galera, deixem comentários, essa live vai ficar gravada, salva. Beijo. Acessem e encaminhem aí para as outras pessoas, tá bom? Valeu todo mundo. Boa noite. Boa noite. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.